Você olha nas redes sociais roupas incríveis, vê algumas confecções e pensa, e se eu fizer isso também? E se eu fazer minhas próprias roupas? E acaba percebendo que existem diversas máquinas, inúmeros tecidos, inúmeras ferramentas e equipamentos, e trava. Por onde você começa? Qual a máquina que você escolhe? Quais os materiais iniciais que você compra? Como que faz isso? Como que faz aquilo? E eu já te aviso, hoje você vai entender o fundamento das máquinas e não vai mais ser enganada pela indústria e a desinformação. Mesmo já tendo em casa uma costureira experiente, com uma Eugene Zig-Zag e uma Singer Tradition, eu ganhei uma mini máquina portátil e vou mostrar pra você como nem mesmo a indústria sabe a verdade das máquinas portáteis e te vendem desinformação. Bonjour, eu sou o Júnior, o costureiro nerd, eu faço, ajusto e reparo roupas, e você tá vendo o Guia do Costureiro. Toda quinta-feira eu vou fazer vídeos para tirar dúvidas de costura e passar o máximo de informações para quem quer aprender mais e gastar menos. Hoje eu vou falar sobre a IWMC 505 da Importway, como base, mas se você tiver ou se interessar por uma de outra marca, fique em paz. Todas elas são fabricadas em larga escala lá na China ou em outros países asiáticos como white labels, famosas marcas brancas. Isso significa que a marca que você vê estampada só compra da fábrica e dá os seus toques antes de vender para o consumidor final. Eles mudam a cor, uns detalhes ali e aqui e pronto. E saber isso muda tudo, porque existem inúmeras máquinas para todo tipo de serviço, mas as portáteis são apenas essas duas variações. E como saber se uma máquina é portátil? Por ela ser móvel? Por ela ter alça? Não, a máquina não é só portátil por ela ser móvel ou ter uma alça, já que muitas máquinas domésticas atuais também são móveis com alça. A diferença vem nos menores detalhes. Elas funcionam a pilha e com interruptor e tem baixo ppm. As domésticas móveis precisam ser conectadas a uma tomada, tem pedal e ppm mais alto. E ppm significa ponto por minuto. É o tanto que ela trabalha, a velocidade da máquina. É uma boa métrica para saber sobre máquinas no geral. Então anota aí. As máquinas portáteis têm um menor ppm, menor pontuação por minuto, porque elas são simples, são de entrada, são para iniciantes. As máquinas domésticas têm um ppm mais alto que as portáteis e variam bastante entre a potência de cada uma. Além disso, as industriais e as overclocks, que têm a pontuação mais alta pelo trabalho que elas fazem ser muito mais potente. Sem falar o peso, que difere elas também. A portátil precisa ser leve, ela precisa, ser portátil. A minha, por exemplo, tem 1 kg e 940 gramas, menos de 2 kg. A Singer Tradition aqui tem cerca de 6 kg. E a Eugene Zig-Zag, sem a mesa dela, é claro, tem 14 quilos. Entendeu a diferença entre as gerações? A portátil é basicamente 90% de plástico e outros materiais, e os outros 10% são os ferros e outros metais para as partes principais do serviço da costura, para não sair algo ruim, obviamente. Enquanto que a Singer Tradition é 80% ferro e outros metais em todo o seu sistema mecânico, e os outros 20% de plástico em alguns detalhes e nesse acabamento externo, deixando moderno e prático para serviços domésticos moderados. Já a Eugene Zig-Zag é 90% ferro e outros metais desde o sistema mecânico e grande parte do seu acabamento, sendo 10% de plástico para finalizar alguns detalhes e algumas partes do acabamento que facilitam na revisão do sistema da máquina toda. E todo esse conhecimento é fundamental para você conseguir escolher a sua máquina, o seu serviço e os seus projetos. É claro que isso não é algo que se aprende da noite por dia. Cada máquina tem a sua história, um manual que te guia para desenvolver o melhor projeto que você procura. Lembra que aqui eu tô falando de uma mini máquina portátil. Ela não é ruim, ela não é boa, ela foi criada para servir aos iniciantes, introduzir as pessoas no mundo da costura, fazer poucas peças e ajustes. Tanto que na própria máquina diz que ela serve para fechar manga de camisas. E no próprio manual dela vem uma tabelinha entre os materiais que ela consegue
consegue trabalhar, os quais ela não consegue trabalhar, o formato desses tecidos, se eles são pesados, se eles são leves, enfim, tem toda uma tabelinha lá. Quem quiser, deixa aí nos comentários que mais pra frente eu posso até aprofundar nisso daí, o que essa máquina faz e o que ela não faz. Aqui eu tô falando bem por cima pra trazer vocês pra ter esse olhar crítico entre máquinas. Pra extrair o melhor uso de qualquer máquina, é o seu conhecimento que comanda. É você que usa a máquina e não a máquina que te usa. Por isso que eu recomendo essa maquininha portátil. Só de bater o olho nela, eu já sei que ela usa uma agulha de numeração baixa, e se ela usa uma agulha de numeração baixa, ela costura tecido plano de baixa gramatura também. E com isso eu sei qual tensão deixar a linha, e sabendo a tensão da linha, eu escolho o ponto que melhor costura a peça que eu quiser. E se você não entendeu essa parte, é normal. Comenta aí embaixo e tira suas dúvidas. E se inscreva que toda quinta vem mais conteúdo para você ficar cada vez mais espetacular na costura, sempre buscando excelência. E fora toda essa parte do conhecimento que você vai adquirindo com a prática e a vivência, existem muitos mitos e verdades sobre as máquinas portáteis, como esses 12 pontos. É um baita do mito. Olha isso aqui, a máquina tem só o botão da tensão, o botão dos pontos e o retrocesso, mas na verdade o ponto 1, 2 e 3 são o mesmo ponto, com os comprimentos diferentes. O ponto 4 é o mesmo também, só que a agulha está no canto esquerdo do pé da máquina. Os 5 e 6 são pontos decorativos de zigue-zague. Os 7 e o 8 fazem casinha de botões. 9, 10, 11 e 12 são pontos zigue-zagues em diferentes comprimentos também. Ou seja, a máquina portátil simplifica os botões até para introduzir esse sistema para os iniciantes. Olha a Elgin zigue-zague. Ela tem botão de tensão da linha, largura do zigue-zague, que seria o botão dos pontos ali na portátil, posição de agulha, que também está nos pontos da portátil, o comprimento do ponto e o retrocesso ali no meio. Então, entre a zigue-zague e a portátil, uma tem 5 botões e a outra tem 3, entendeu? Observar isso e compreender essas diferenças é fundamental para escolher a sua máquina. Por mais que os botões sejam resumidos, por mais que exista uma diferença visual, você saber que o botão serve para a mesma coisa e pela diferença de geração, pela diferença de material que as duas máquinas são formadas, ela executa o serviço em qualidades diferentes. Essa Elgin, por exemplo, costura jeans pesado, com mais tranquilidade, com mais força, com mais precisão. Se eu tentar usar o mesmo jeans para costurar nessa portátil, provavelmente não vai. Seria forçar a máquina além daquilo que ela foi projetada para fazer. E muitas pessoas não se atentam a esse tipo de coisa. Aprenda também a se desafiar. As pessoas me perguntam qual máquina que não dá problema. E eu respondo o quê? Tudo no mundo dá problema. A gente só vai resolvendo eles aos poucos. Por isso que eu digo, não corra dos problemas, que você fica cansado e eles não. Quando te alcançar, você tá sem fôlego para resolver e acaba sendo vencido. E com isso, eu recomendo para vocês a máquina portátil mais bem avaliada que eu achei no mercado. Na pior avaliação, tinha 2 pessoas reclamando. Uma frustrada que reclama porque veio diferente do anúncio, e a outra que se embolou e não soube regular a tensão da máquina. E sem me acompanhar, isso daí não acontece. Você aprende sobre a máquina e sobre tudo isso. Eu vou deixar um link para quem quiser investir em uma máquina portátil igual a minha para iniciar na costura, para se desafiar e entender mais sobre como funciona uma máquina. Menos de R$300, e claro, se você comprar, eu ganho uma comissão como afiliado de R$8. Então não é pelo dinheiro, eu só tô te recomendando a mesma máquina que eu tenho, na melhor avaliação da melhor loja que eu encontrei. Vale lembrar que essa máquina é simples, para iniciar, ela serve para pequenos reparos leves. A máquina pesa menos de 2 kg, então não me inventa de costurar 4 calça jeans grossa e falar que a máquina quebrou. Ai ai ai. E por ser portátil, ela tem um ímã na parte da bobina, ou seja, se você tiver uma bobina de plástico e virar a máquina de cabeça para baixo, a bobina cai, mas se ela for de metal, o ímã segura. Por que você ia virar a máquina de cabeça para baixo? Eu não sei, mas eu descobri isso e eu achei legal que eles pensaram nisso. Talvez essa mobilidade da máquina, eles já contaram que as pessoas vão guardar ela, sei lá, numa mochila ou de alguma forma meio bruta, e aí, sei lá, ou é um sistema simples de qualquer máquina e eu não tinha esse conhecimento. Qualquer dúvida, comenta aí. Quer que eu aprofunde alguma área específica da máquina? Quer que eu fale sobre uma máquina específica? Comenta aí e me ajuda a te servir. Existe uma certa limitação do que eu posso trazer para vocês, até em questão de gravação, porque o meu celular não aguenta gravar e falar tudo
fica numa qualidade muito ruim, por isso que eu opto por fazer os vídeos dessa forma aqui. Então, se você quiser me apoiar esse meu projeto aqui desse canal, tem uma plataforma chamada LivePix, que eu vou deixar o link na descrição, que você consegue contribuir aqui para me ajudar a partir de R$1, consegue deixar uma mensagem lá também, que é bem interessante. Então, caso você gostou da ideia desse meu canal, desse meu projeto, quer me apoiar, essa forma ajudaria muito, então fica aí à vontade. Ou então simplesmente deixa seu like, compartilha o vídeo com alguém que você sabe que está começando na costura ou que quer saber mais sobre máquinas, deixa seus comentários aqui no vídeo, isso ajuda no engajamento também. Muitíssimo obrigado pela sua atenção e até o próximo ponto.